Bom, e agora vamos falar da relação do uso das redes sociais com a saúde física e emocional, principalmente da mulher. Uma pesquisa do Centro Universitário de Brasília apontou que o algoritmo do Instagram favorece transtornos alimentares em mulheres. A busca por likes e engajamento pode afetar a autoestima e gerar insatisfação corporal. E para a gente debater agora sobre esse tema, eu convido a psicóloga e pesquisadora Stephanie Popoff, que já está aqui conectada com a gente. Seja bem-vinda, Stephanie. Boa noite. Boa noite, Darcy. Obrigada, é um prazer estar aqui com vocês nessa noite de hoje. Legal. Stephanie, por que o Instagram provoca essas reações, principalmente nas mulheres? Bem, eu acho que um ponto importante da gente ressaltar é que o Instagram ele é uma rede social que mexe estritamente com a nossa imagem corporal. Então, para que a gente possa, de fato, interagir na rede, ganhar likes, ganhar seguidores, comentários, a gente precisa postar alguns aspectos da nossa aparência física que sejam reforçadores. E esses elementos vêm muito de um padrão, de um ideal de beleza que é muito disseminado atualmente na nossa sociedade. Então, muitas vezes, algumas mulheres acabam distorcendo um pouco a maneira como elas são de verdade, para que elas possam caber dentro desse ideal e, consequentemente, serem reforçadas nessa rede. Então, por isso é tão perigoso essa questão relacionada à nossa percepção corporal e o que a gente posta nessa rede. É claro que ela tem certos benefícios, ela pode ser utilizada de maneira positiva, mas a gente precisa sempre estar atento a essas questões. Certo. Quais são os transtornos mais comuns que essa busca pela imagem perfeita causa nas mulheres? E quais podem ser aí mais danosos para o corpo e para a mente? Certo. Bom, eu acho que quando a gente está mexendo com a nossa imagem corporal, inevitavelmente a gente precisa também falar sobre os transtornos alimentares. Os transtornos alimentares, eles são transtornos mentais que são muitas vezes desencadeados por uma insatisfação corporal, que nada mais é que uma disparidade, né, entre o corpo que eu desejo e o corpo que eu tenho. E muitas vezes o uso do Instagram pode sim aumentar essa insatisfação corporal pelo fato de nós estarmos vendo alguns conteúdos, né, que estão disseminados nessa rede, que são associados à perfeição, a corpos que, na verdade, são inexistentes. Então, sim, a gente pode estar falando de transtornos alimentares. Os mais comuns são a anorexia, a bulimia e a compulsão alimentar. São esses três transtornos que estão ali associados a uma insatisfação corporal. E os três causam danos à saúde física e à saúde emocional. Mas o que tem uma maior probabilidade assim, de letalidade mesmo, que está mais associado a um risco de morte, seria a anorexia nervosa. Certo, eu imagino que isso seja impactante para as mulheres e ainda mais para as mulheres adolescentes, né? E as mulheres que vivem e geram renda no Instagram, como as blogueiras, por exemplo, estão mais sujeitas a desenvolver um transtorno? Explica para a gente o porquê. Bem, eu diria que sim, porque quando a gente olha para os fatores de risco, né, ou seja, as características que aumentam a probabilidade de um transtorno ser desenvolvido ou não, o simples fato de você ter nascido mulher já aumenta o seu risco de ter um transtorno alimentar. E essas blogueiras, essas pessoas que geram renda, influenciadoras digitais, elas ainda recebem uma pressão extra, uma pressão a mais, porque aquilo que elas postam está diretamente ligado à renda financeira delas, né, à fonte de renda. Então, sim, com certeza, eu diria que essas duas combinações, né, o fato delas serem mulheres, somadas ao fato delas terem essa rede social como uma fonte de renda, seriam explicações plausíveis para o desenvolvimento de transtornos alimentares, um maior risco. Certo. Agora, quais cuidados que as mulheres devem tomar para evitar que o pior aconteça e ela possa usar, sim, as redes sociais de uma maneira mais saudável? Sim, eu acho que o primeiro ponto é ter um pouco mais de autopercepção, né? Então, será que esses conteúdos que eu estou consumindo de maneira muito automática, muitas vezes a gente olha o Instagram quando tem um tempinho ali, um intervalo entre uma tarefa e outra, e a gente vai rolando aquele feed de maneira muito automática, a gente nem sabe direito o que a gente está consumindo, e a gente não entende que, de repente, aquele conteúdo que a gente consumiu tem sim um impacto sobre nós. Então, é importante que a gente tenha essa autopercepção e, a partir disso, filtre quem são essas pessoas que eu estou seguindo? O que será que elas acrescentam na minha vida? Será que elas realmente postam a vida real? É uma vida muito idealizada. Então, por isso, é importante ressaltar que a rede social, ela sim é bem-vinda, ela é uma ferramenta de interação, a gente pode extrair diversas informações, diversos conteúdos interessantes de lá. Mas nem sempre todo mundo continua a utilizar essa rede de maneira benéfica. Isso pode atrapalhar outras pessoas que são seguidoras dessa pessoa. Então, por isso é importante que
que as pessoas tenham essa cautela em quem realmente impacta o nosso bem-estar de uma maneira geral. Então o Instagram ele pode ser um grande vilão ou um aliado, né? Tudo depende de como usar. Conta para nós os benefícios, né, de usar essa rede social do jeito correto para a gente finalizar. Exato, eu acho que sim. Atualmente o Instagram ele tem sido também uma fonte de muita informação que é feita especialistas, de pessoas que realmente têm um conhecimento bom para difundir. Existem cursos relacionados a diversos assuntos. Eu mesma, que gosto de estudar sobre transtornos alimentares, existem uma gama de cursos relacionados a isso, informações que são realmente válidas sobre aspectos de diversos âmbitos, de diversos conteúdos. Então, sim, a gente pode ter alguns conteúdos, dependendo, né, da maneira como a gente segue essas pessoas, que são, sim, extremamente benéficos. E, além disso, o Instagram ele é uma ferramenta de interação. Algumas pessoas têm mais dificuldade de interagir socialmente e o Instagram pode ser um meio para isso. É isso aí, esteja no controle da sua mente, não consuma tudo sem discernimento, sem senso crítico. Obrigada, Stephanie, um abraço para você. Obrigada a você, um abraço. Tchau, tchau.